Olá, tudo bom, gente? Tudo muito bom, né? Seguinte, nós vamos falar hoje, quase como uma continuidade do vídeo anterior, é que eu citei o vanizado esses tempos no vídeo e algumas pessoas que não conhecem me perguntaram, Iva, o que é o vanizado? Até porque é um recurso que nem todas as máquinas têm, ou seja, esse recurso nenhuma máquina tem. A 840 não tem, nem a 830. A máquina da 860 tem. Mas eu estou aqui querendo me referir ao vanizado feito com frontura. Sabe aquela coisa que é feita para imitar uma coisa industrial, que é muito bonita, que é muito bem feita, e que não é um sucesso, vamos dizer assim, nas fronturas que nós temos hoje. Esta minha frontura aqui é uma frontura Brother do modelo 091 e ela tem o vanizado. É a primeira frontura da Eugene que tem, da Eugene na época, né, que tem esse recurso. Eu não gosto desse recurso, por vários motivos. Dificuldade maior na modelagem, no arremate de pontos, em decotes, etc, etc. Troca de fio, tudo isso. Mas o principal problema que eu vejo é este daqui. Olhe esta malha, olhe esta malha. Ela está toda pintada de pretinho, certo? Quando eu abro, você vê o preto no fundo. O que acontece? Apesar de a ideia é que na frente seja cinza e no fundo preto, ela mistura um pouco do preto no cinza. Ok, fica parecendo um mescladinho, mas eu particularmente não gosto muito disso, tá? Qualquer coisinha, observe aqui, porque eu provoquei umas situações. Veja aqui que qualquer coisa que você mexa no fio, você tem faixas de diferenciação. Aqui tem uma diferenciação que eu provoquei, porque eu transformei a barra 2x2 em 3x3. Então, eu provoquei aqui, ó, na troca de 2 pontos por 3. Então, ela ficou com esse enrugamento, mas aqui é normal, não é um defeito, tá? Então, veja que mesmo nessa cor rosa, fica sempre os pingados de preto. E aqui também, tá? Esse é, então, o vanizado. No outro lado também acontece isso, ó. Você tá vendo como aqui aparece muito preto ainda tecendo junto do cinza? Tá? É porque nesta máquina, este é um recurso, como eu te diria, não improvisado, mas ela não é uma máquina feita para essa precisão que as máquinas industriais, eletrônicas, etc., têm. Então, eu só vejo vantagem aqui no caso de você ter fios de partidas diferentes e você precisar, né, que o tom da blusa, digamos, fique mais visível do que o cone daquela mesma cor de outra partida, entendeu? Aí é vantagem, mas fora disso eu não vejo muito, não. Mas eu queria mostrar, falar com você sobre isso. Eu particularmente não vejo isso como uma vantagem da máquina, não é uma coisa assim importante. Eles quiseram acrescentar uma característica, porque sempre é, né, divulgação. Ah, não, mas essa máquina faz o vanizado. Agora, como e com que resultado, só a prática nos dá, né? Então, isso era uma coisa que eu precisava mostrar para você entender por que a Iva nunca fala disso, certo? É por esse motivo, beleza? Gente,
Eu estava gravando aqui o vídeo para você e não percebi que a câmera não estava gravando. Então, eu tive que abrir o trabalho que eu estava fazendo para refazer aqui com você. Então, não repare que a bagunça aqui está grande. É o seguinte, eu recebi uns questionamentos sobre a barra 1 por 1, entre aspas, com todas as agulhas. Ou seja, não é a 1 por 1 normal, tá? É aquela tipo gola polo. É aquela malha bem juntinha, bem pequenininha, etc. E eu achei muito interessante pelo seguinte. Nesta malha, quando nós, ao invés de intercalarmos uma agulha assim, outra não, a gente coloca todas e na frontura também, obrigatoriamente nós temos que usar o meio passo, porque senão as agulhas da frontura vão bater com as da máquina, certo? Então, aqui eu já estou com o meu meio passo acionado, né? Está no H. E eu vou colocar o fio. Vamos falar sobre o fio. Eu já cansei de dizer que para essas máquinas de galga 4,5 milímetros, nós temos que usar 3 fios industriais juntos, para que eles preencham o espaço, duplos, né? Duplos, deixa-me pegar aqui. Por que duplo? Porque o fio, ele sobe e desce em cada agulha. Então, ele passa 2 vezes dentro desse espaço. Então, aqui, ó, o espaço entre as agulhas, tá? Então, eu uso 2 fios. Isso é 3 fios, desculpe, 3 fios para 2, né, entre 2 agulhas. Quando eu vou fazer essa malha, que a gente chama de malha dupla, né, que faz a golinha polo, é uma barra bem miudinha, bem juntinha, eu uso todas as agulhas e, por consequência, presta atenção, 2 da máquina, galga 4,5. Só que essa da frontura vai entre as 2 da máquina. Logo, essa galga aqui, ela diminui. Ela está, na verdade, em 2,25. Isto posto, estão aqui os 2 fios, ó. Você tá vendo? Você talvez não veja que o fio é clarinho, ó. São 2, ó. Então, isso feito, né? Sempre no meio passo, eu vou descer as agulhas. Vamos colocar o fio, tudo normalmente. Aqui eu estou, regulagem 0, 0, tudo normal, certo? Observe como fica tudo mais curtinho. Eu vou tentar mostrar de pertinho para você. Veja como todas as agulhas aqui na frontura e todas na máquina. Olhe como o fio fica juntinho, tá? Usando 2 fios juntos, tá? Então, por isso, eu estou mostrando de pertinho para você. Amarração inicial igual a da barra 1 por 1. Desliguei, porque são só 2 passadas, né? Agora, nós vamos falar da regulagem. Estamos usando 2 fios. Portanto, podemos fazer esta malha numa regulagem menor do que a usual, vamos dizer assim. Então, o que eu vou fazer aqui? Regulagem 2, exata. E vamos tecer. Tá tudo beleza, tudo ajustado. Vamos tecer.
teceu perfeito. Ó, tecendo perfeitamente. Para esse tanto de pontos, que aqui eu tenho 50 pontos, mais ou menos, eu estou usando um peso grande só, tá? Mas, quando a malha é um pouquinho mais larga, neste caso aqui, porque se você pensar bem, nós temos aqui o dobro de agulhas do que se fosse uma barra 1 por 1 normal, né? Então, o peso é um detalhe importante. Aí você vai dizer, dá para tecer mais apertado? Dá. Dá para tecer um pouco mais apertado, se você quiser. Ó, eu vou botar um pontinho acima do 1, né? Entre o 2 e o 1. Vamos ver como a máquina responde, ó. Tá tecendo bastante bem, ó. Opa! O fio desmanchado. Tá vendo? Então, atente que esta é uma malha que, se você for fazer uma gola polo, que é possível perfeitamente com ela, você vai fazer a gola no tamanho que você precisar, 30, 40 carreiras. Depois você sobe os pontos da frontura para a máquina e faz um acabamento, uma barrinha pequena em ponto meia. Pode fazer o acabamento super perfeito, as nossas alunas entenderão, né? Que ele é duplo, daí para o direito e para o avesso, e fica perfeito, tá? Eu vou terminar aqui, depois eu tiro da máquina para a gente ver. Eu fiz um pedaço aqui, né, na mesma malha e tal, que depois a gente vai ver juntas. E eu queria aproveitar para dar uma dica para você. A partir dessa malha, que você pode, inclusive, utilizar para fazer peças, por exemplo, um vestido, que você não quer que a barra dele seja tipo barra 1 por 1 ou 2 por 2, que fica ajustando, né, para o vestido não ficar assim, entende? Se você quer uma barrinha bem que fique soltinha como o vestido, você pode usar essa, mas a roupa depois, o vestido, não. Aí tem que usar normal. Mas aqui nós vamos tentar fazer uma outra barra. Nós vamos acionar aqui porque ela já está aqui no deslizar, certo? Então, para um lado, eu vou suspender o trabalho. Vamos ver o que dá. Máquina normal, só aqui eu levantei só isso aqui, ó, tá? Aqui tá para baixo, aqui tá para baixo. Vamos lá. Aqui em cima ele teceu, embaixo não, porque está no deslizar. Então, teceu os dois, porque o de baixo, para a direita está acionado aqui. Pronto. Vamos tirar da máquina. Aqui está a nossa malha dupla. Ela é igual dos dois lados, tá? E aqui está esse pedacinho que começa aqui, que nós fizemos com o deslizado na frontura. Ela fica olhe a diferença. Você tá vendo? Ela fica um aspecto de trabalhado, de nervurinha, é quase uma nervurinha. E deste lado aqui, fica normal a aparência, tá? Então, esta é a malha dupla, normal, e esta tem gente que chama de barra italiana, tá? Ela é toda nervuradinha assim, ó. Beleza? Note como ela não encolhe, ó, aqui, ó.
ela não encolhe praticamente. Então, é um tipo de malha interessante para coisas que você não quer que elas encolham, cedam, entendeu? É bem interessante. Então, esta é a famosa malha dupla. E aí, a gente pergunta, com tanta agulha na máquina, é possível usar 3 fios para fazer uma malha dupla? É possível. Vamos fazer juntas? Já preparei a máquina aqui e vamos colocar o fio. Primeira carreira, regulagem 0, normal, tá? Então, vamos lá. Pente de montagem. Eu aqui estou com a câmera aqui e como eu sou a recordista mundial no derrubamento de câmera, né? Eu tenho que cuidar. Vamos lá. Amarração inicial. Olha o detalhe aqui, ó. O pente pegou entre os fios, então isso aqui vai me dar um defeito. Vamos corrigir. Tem que olhar tudo antes. Pronto. Peso e vamos lá. A gente já sente o peso, porque o fio está forte, está? É muito pouquinho espaço. Para a máquina, não é uma coisa assim muito confortável. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Feita a amarração inicial, nós vamos tecer. Ora, eu não posso fazer essa barra no 1. Acho que no 2 a gente não vai conseguir passar o carro, então eu vou fazer no 3, tá? Vou experimentar um pontinho antes do 3 até, tanto em cima quanto embaixo, beleza? E vamos lá. Olha que pesado que é. Passa, passa, mas é pesado. Tá descendo. Quando que eu uso 3 fios nessa barra? Quando eu quero fazer uma bainha estreitinha, por exemplo, numa saia, num casaquinho, tá? Então, eu faço ela 6, 8, 10 carreiras no máximo. Então, é uma coisa pouca para a gente fazer com calma, certo? A agulha não queria terminar o ponto. A gente está habituada a olhar o trabalho a cada carreira. Isso é uma coisa que o cérebro da gente vai adotando com a prática. Então, você passa o olho, você vê qualquer anormalidade. A agulha não terminou de tecer, entendeu? Então, não precisa nem de concentração. Às vezes você vê, você não está percebendo, o teu olho vê e o teu cérebro alerta. Olha, aí você olha e tá ali, né? Tirando o trabalho da máquina. E vamos ver a nossa malha dupla usando 3 fios. Aqui está. Veja que coisa maravilhosa, né? Para uma golinha, já sai um acabamento. Olha que espetáculo esse acabamento inicial, né? É difícil de fazer com 3 fios, é pesado, porque a máquina fica pesada. A regulagem que eu usei aqui
tá aqui, ó, um pontinho antes do 3, nos dois carrinhos igual, tá? Então, é mais fácil fazer com 2 fios, mas ela fica um pouquinho mais mole. Em bainhas, como eu disse, bainhas estreitas, eu prefiro usar 3 fios, apesar do esforço, do risco de engatar fio. Eu já tive situação aonde eu tive que iniciar uma barrinha e tecer ela 2, 3 vezes, porque dava problema de fio. Então, como geralmente nesses casos eu uso a torre, porque com a torre o fio tende a vir por igual, né? Então eu consegui fazer, tá? Lembre-se, como eu falei num vídeo aí, que a torre podemos usar com os 3 fios da mesma cor, né? Então, no uso da frontura, isso evita uma série de problemas. Mas, enfim, como nem todo mundo usa a torre, então eu aqui também não usei, e está aqui a prova de que é possível fazer com algum esforço. Beleza? Um forte abraço e até!